Olá, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai nessa aula aqui falar um pouco das GPOs, né? Então, a GPO são os objetos de regras de grupo, né? Políticas de grupo, do Windows Server. E através dessas GPOs, a gente consegue configurar uma série de coisas, né, no Windows Server. É uma ferramenta realmente muito poderosa. Então, o objetivo aqui dessa aula é passar um pouco da teoria que a gente tem por trás dessas GPOs, tá? E aí, se vocês precisarem migrar de uma plataforma para outra, né, de uma versão do Windows Server para outra, vai ficar mais tranquilo para vocês, tá? Então, o que que é a GPO, né? A GPO, ela permite que você administre, né, várias configurações de vários elementos nas estações de trabalho do usuário, tá? Então, ao invés de você ficar fazendo configurações específicas, né, para o usuário final, para o seu cliente da rede, você não precisa fazer essas configurações na máquina local dele. Você pode fazer essas configurações via AD, via GPO, né? E essas configurações são replicadas para aqueles clientes que você deseja, tá? Então, por exemplo, os programas que estarão disponíveis, né? Então, você pode configurar isso via GPO. Quais serão os programas que ficarão disponíveis para o usuário final poder utilizar? Os atalhos do menu iniciar que estarão disponíveis. Você também, aquele menu que aparece, né, para o cliente, lá quando ele aperta em iniciar, você consegue definir o que, que vai aparecer e o que, que não vai aparecer para ele. Configurações de internet, você também consegue limitar acesso, né, a configurações da internet, de rede também, e várias outras coisas, tá? São milhares, né, quase que milhares de configurações aí que a gente consegue fazer via GPO. Mais alguns exemplos aí que a gente trouxe para vocês. Por exemplo, o administrador ele pode configurar quais grupos de usuários deverão ter acesso ao menu executar, tá? Então, você pode retirar, por exemplo, aquela janelinha que permite que o usuário execute comandos, né, execute programas. Então, você pode retirar isso também. Ele não vai ter acesso, não vai aparecer para ele. Você pode configurar, por exemplo, a página inicial do navegador, né, para aparecer determinada página para todos os usuários da rede, ou para um grupo de usuários, tá? Você pode também fazer configurações de proxies para obrigar o usuário, né, a passar pelo proxy da sua rede e por aí vai. Então, nós temos aí, literalmente, milhares, né, de opções que a gente pode usar através de GPO. Então, as configurações feitas via GPO são aplicadas para usuários, computadores, servidores membro, né? Servidores membros são aqueles servidores que não foram promovidos a controlador de domínio. E os controladores de domínio, os DCs, tá? Mas elas só são aplicadas em computadores com Windows a partir de 2000, né? O Server ou Professional, e o Windows Server 2003 para frente, né? Para as versões mais antigas, que praticamente não se usa mais, né, 95, 98, NT4, o GPO não pode ser aplicado, tá? Mas isso hoje em dia já não é tanto problema assim, porque praticamente ninguém usa isso aqui. As GPOs incluem configurações que são aplicadas em dois níveis, né? Nível de usuário e nível de computador, tá? Então, você pode configurar configurações, né? Configurar atributos no nível de usuário do domínio, como a gente tem cadastrado alguns, né? E no nível de computador.
né, que seriam aqueles computadores que acessam o domínio da rede. Então, por exemplo, se o administrador definiu uma política de usuário para o grupo do usuário aluno, de tal maneira que o menu executar não deve estar disponível para este grupo. Em qualquer estação de trabalho que o aluno fizer o login, o menu executar não estará disponível, né? Então, se vocês lembrarem, eu falei que grupo de usuário, ele pode definir a questão de acesso a recursos, né, do domínio. Aqui é um exemplo, né? Então, a gente pode configurar para um grupo de usuário, você não precisa configurar para cada usuário individualmente, né? Você pode configurar para o grupo todo. Então, por exemplo, no IFES, a gente poderia ter uma configuração dessa para todos os alunos, né? Colocaria todos os alunos num grupo e aí a gente configuraria só para esse grupo. Então, facilita o trabalho do administrador. Agora, se o administrador configurou uma política de computador, né, para um grupo de computadores da seção de contabilidade, definindo que o menu executar não deve estar disponível nesses computadores. Então, nesse caso aqui, a configuração não foi feita a nível de usuário logado no sistema, né? É feita a nível de computador. Quer dizer, todo usuário que logar naquele computador específico, né, ele não vai ter disponível essa opção do menu executar, tá? Então, é só para a gente lembrar que GPO a gente consegue configurar para o usuário, ou grupo de usuário, e para computadores, tá? Mas qual que é a fundamentação teórica, né, por trás da GPO? Então, o objetivo da GPO é que você faça configurações centralizadas, quer dizer, você configura no servidor e essas configurações vão ser replicadas nos clientes, tá? Então, você consegue gerenciar de forma centralizada, né, configurações definidas no registro do Windows, tá? Então, o Windows, ele gerencia os seus recursos, né, no seu sistema, através desse registro, que são chaves, né, que ficam armazenadas dentro do sistema operacional. E cada chave tem o seu atributo, basicamente é isso, né? Então, a GPO, ela configura esse registro do Windows baseado em templates, tá? Então, ao invés de ter que configurar essas opções em cada estação de trabalho, o administrador cria elas de forma centralizada, usando as GPOs. Então, durante o login, o Windows aplica as configurações definidas na GPO. Então, quando o usuário está lá logando, passando seu usuário e senha, automaticamente vai baixar no computador dele todas as configurações que foram feitas via GPO lá no servidor, né, onde fica o DC, né, o controlador de domínio. Funções, o que a gente pode fazer utilizando a GPO? Uma coisa aí é a atribuição de scripts, né? Então, nas nossas máquinas aí do IFES, a gente consegue o quê? A gente percebe que quando a gente loga, aparecem umas telas pretas, né? Do CMD. Então, a gente observa que alguns scripts estão sendo executados, tá? Então, com o uso de GPOs, o administrador pode configurar um script para ser executado na inicialização e também no desligamento do Windows. Também podem ser definidos scripts de logon e logoff, tá? Então, por exemplo, você quer definir um script para que quando o usuário logue no sistema, né, e ele já tenha, por exemplo, as impressoras disponíveis, né, no sistema. Então, você pode configurar isso aí, o mapeamento de impressoras que ele pode utilizar. Então, na hora que ele abrir lá uma janela de impressão, já vai aparecer, por exemplo, quais as impressoras que ele pode utilizar, tá? Então, é uma das muitas formas aí da gente utilizar script. Você pode também fazer o redirecionamento de pastas, né? Então, o administrador,
pode configurar uma GPO para que pastas tais como meus documentos, minhas imagens, que fazem parte do perfil do usuário, né, que elas sejam redirecionadas para uma pasta compartilhada em um servidor. Então, ao invés, por exemplo, dele salvar as coisas em meus documentos, né, nessa pasta, você pode, todo momento que ele salvar lá, esses dados vão ser redirecionados para uma pasta no servidor. Então, a gente consegue fazer isso aí também. Com isso, os dados do usuário passam a estar disponíveis no servidor e poderão ser acessados de qualquer estação de trabalho da rede, no qual o usuário faz o login. Além disso, com os dados no servidor, é possível criar e implementar uma política de backup centralizada. Então, esse redirecionamento de pasta aí ajuda aos administradores, né, do domínio, da empresa, da instituição, a centralizar toda a configuração de backup. Então, fica muito mais fácil do que você ficar fazendo backup em cada máquina cliente, né, que daria muito trabalho para fazer isso. Gerenciamento de software também é outra coisa que pode ser feita. Então, com o uso de GPO, o administrador pode fazer a instalação de aplicações de uma maneira centralizada, né? Então, é comum, por exemplo, em empresas, né, que não faz essa configuração aí correta, as pessoas saem instalando qualquer aplicativo, configuram o aplicativo de qualquer jeito, né? Então, essa é uma forma de você organizar a sua rede, tá? Então, é possível associar uma aplicação com um grupo de usuários. Quando o usuário faz o login, o ícone da aplicação já vai ser exibido no menu iniciar. Então, essa é uma questão, assim, bem interessante, né? Ele já vai ter toda a relação de softwares ali que ele precisa utilizar. Então, quando ele clicar nesse ícone, a aplicação será instalada a partir de um servidor da rede, cujo caminho foi configurado via GPO. Então, já faz a instalação do aplicativo, né, que ele precisa. Também é possível publicar aplicações. Neste caso, ao fazer o login, o usuário tem que acessar a opção adicionar ou remover programas do painel de controle e solicitar que a aplicação seja instalada. Então, isso aqui facilita o quê? A gerência de aplicações, né, para os clientes, para que eles não fiquem instalando qualquer coisa, instalem de forma incorreta, né, e façam uma bagunça lá na hora de configurar essas aplicações, tá? Outra função também, definir configurações de segurança, tá? Sempre lembrando que essas configurações aqui são para o Windows cliente acima de 2000, praticamente todos hoje em dia, né? E o Windows Server a partir de 2003. A maioria das empresas hoje tem do 2012 para frente, né? Então, isso aqui está tranquilo. Então, essa GPO pode ser utilizada para configurar uma série de opções do ambiente de trabalho do usuário. As configurações definidas na GPO local somente se aplicam ao computador onde as configurações estão sendo definidas. As configurações que se aplicam a grupo de computadores e usuários devem ser configuradas via GPO aplicada no Active Directory, tá? Então, você consegue definir GPOs para garantir o quê? A segurança, né, do uso da máquina, do computador, dos programas, etc. também. Tá? Só uma observação, a GPO local, né, porque nós temos a GPO local, que é a GPO que já existe na máquina cliente, tá? Então, mesmo quando você tem um computador que está fora do domínio, a gente tem nesse computador local uma GPO local, né? Então, se você usa, por exemplo, o Windows 10, o Windows 11, no seu notebook, no seu computador de casa, você tem uma GPO local nela, tá? Então, a GPO local, ela é gravada por padrão na pasta do sistema, na System 32, tá? Então, ela fica salva aqui. Além da GPO local, podem ser aplicadas GPOs definidas no AD, tá? Então, lá naquela aba Tools, que a gente viu lá no server, né?
você tem lá os consoles para gerenciamento de GPO. Então, a gente consegue definir GPO a nível do domínio, né? Também, através do AD. Pode, inclusive, acontecer de haver conflitos de configurações entre a GPO local e uma ou mais GPOs de domínio. Nesse caso, existem configurações que definem, em caso de conflito, se deve ser aplicada a definição da GPO local ou a definição da GPO de domínio. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, que existe uma hierarquia de aplicação das GPOs, tá? Por quê? Às vezes a GPO local está dizendo para tirar o botão executar, e a GPO do domínio está configurada para colocar a opção executar. Então, qual que vai valer no final? Né? Então, existe uma possibilidade aí de hierarquia para você definir. As GPOs são aplicadas em uma ordem específica, caso esteja definida mais de uma GPO para o usuário que estiver fazendo o login ou para o computador que está sendo reinicializado. Então, por exemplo, quando o usuário faz o login, são aplicadas as GPOs de domínio, e depois, se houver, a GPO da unidade organizacional, a qual pertence à sua conta. E depois, a GPO local da estação de trabalho, tá? Então, existe aqui uma hierarquia, né? Então, a gente vai ver daqui a pouquinho também que vai existir uma sequência. Quais GPOs são aplicados? Então, você consegue definir GPO a nível de domínio, você consegue definir GPO a nível de unidade organizacional, você consegue definir GPO a nível local, né, da estação mesmo de trabalho. Então, a gente tem que ter um controle de como essas GPOs vão ser aplicadas. Então, aqui a gente tem, finalmente, né, a ordem de aplicação das GPOs. Então, primeiro se aplica, né, a GPO local, da máquina local, depois a GPO definida para o site é aquele agrupamento de computadores que a gente explicou quando a gente falou da estrutura física do AD, tá? Depois, as GPOs do domínio e, finalmente, as GPOs a nível de unidade organizacional, tá? Então, essa é a sequência de aplicação. Então, por exemplo, se a GPO local está configurada para tirar o botão executar e a GPO de domínio tiver configurada para colocar, habilitar o botão executar, então, ao final das contas, o botão executar, a opção de executar vai estar habilitada, porque quem vai sobrescrever é a GPO de domínio. Observação, né? Por padrão, as políticas aplicadas por último têm precedência, né? Tem preferência sobre as políticas aplicadas anteriormente. Então, uma vai escrevendo por cima, né? A partir do Windows Server 2003, mais de um conjunto de políticas pode ser aplicado ao mesmo usuário ou computador. Então, por exemplo, imagine o usuário aluno do domínio aula.local, né, onde a conta está na OU Informática dentro da OU Cursos, tá? Então, você tem a OU Cursos dentro da Informática e o aluno está lá dentro de Informática. Então, para esse usuário, vai ser aplicado o quê? A GPO local, mais a GPO do domínio, né, uma ou mais, se estiverem definidas, mais as GPOs definidas para as OUs, né? Então, você vê que são várias camadas aqui de GPO que vão ser configuradas para ele, uma sobrescrevendo a outra, tá? As configurações da GPO são armazenadas em uma estrutura de pastas e arquivos dos DCs do domínio, né, que são os controladores de domínio. Essas informações são gravadas na pasta sysvol. Sysvol, inclusive, é uma pasta que a gente viu na hora que a gente instalou o AD, né, que era o padrão. E são replicadas para todos os DCs do domínio, tá? Então, por exemplo, o GPO do domínio aula.local provavelmente vai estar nesse endereço aqui, que eu estou colocando aqui embaixo, né? Então, elas ficam guardadas aí.
Então, cada pasta da GPO, né, ela vai guardar algumas informações, né, essa pasta onde ficam armazenados os arquivos da GPO. Então, dentro desse diretório lá que eu mostrei para vocês, tem a pasta ADM, que contém os arquivos com os templates administrativos. Esses templates são configurações que já vêm por padrão. Então, você pode habilitar ou desabilitar, conforme você está precisando, né? Então, aquela questão, já vem lá o template do menu executar. Então, você habilita ou desabilita, apenas isso aí. Você tem a pasta de scripts, né? Então, se você tiver scripts para aplicar no seu domínio, você pode colocar esses scripts lá dentro dessa pasta aqui. Você tem a pasta machine, né, que são realmente as configurações que vão ser aplicadas no registro, tá? Então, a configuração interna do Windows, ela é feita através desse tal de registro, ok? Que são, como eu falei, né, atributos que têm os seus valores atribuídos a eles. Então, a GPOs, no final das contas, o que, que ela faz? Ela faz atribuições, né, dentro desse registro. Então, essa pasta machine armazena essa questão dos registros que serão configurados aí. A pasta user contém as configurações que se aplicam aos usuários. Mesma coisa, né? São as configurações armazenadas na forma de registro, que elas vão sobrescrever o registro, né, dos computadores locais. E o arquivo, né, gpt.ini, que tem as informações da versão da GPO. Tá? Então, as GPOs são processadas nessa sequência aqui. Então, primeiro, aplica as GPOs associadas ao local, né? Só que estava errado aqui a página. Então, aplica primeiro a GPO local, depois a GPO associada ao site, que é o agrupamento de computadores, estrutura física do AD, né? Depois, as GPOs associadas ao domínio, que você pode ter mais de uma, e depois as GPOs associadas às OUs, que fazem todo o caminho, né, que faz parte daquele determinado objeto, ou usuário ou computador. Então, por padrão, as GPOs são aplicadas a partir do objeto pai, a raiz do domínio, passando pelos objetos filhos, até a unidade organizacional, onde está a conta do usuário ou do computador, tá? É importante a gente lembrar aqui que o funcionamento é dentro de um mesmo domínio. Tá? Então, por exemplo, as GPOs aplicadas em um domínio raiz aula local não serão herdadas e aplicadas no domínio filho, por exemplo, ims.aula.local. Tá? Então, as GPOs vão partir a nível de domínio. Tá? Algumas observações aí, né? Então, policies, né, as regras que foram configuradas com a opção no override, o que é isso? Não substituir. Então, aquela questão de herança que a gente viu, né, de uma sobrescrever a outra, a gente pode cortar aquilo ali, né? Então, não deixar que uma aplique sobre a outra. Então, a gente pode fazer isso. Na opção não substituir e bloquear a herança, deve ser utilizada aí com cautela. Por quê? Se você fica criando várias exceções na aplicação das GPOs, daqui a pouco vai ficar muito difícil você gerenciar a nível de domínio isso tudo, tá? Então, o legal aqui é o quê? Você aplicar o mínimo possível, o mínimo necessário, tá? E sem ficar o tempo todo bloqueando essa sobrescrita aí, bloqueando essa herança de uma GPO para outra, tá? Senão
fica muito difícil de você gerenciar isso aí depois. Então, só para lembrar aqui que a atualização dessas diretivas que a gente configura via GPO acontece geralmente de 2 em 2 horas, tá? Mas a gente consegue aplicar de forma forçada, através desse comando aí. Então, você pode abrir o PowerShell, por exemplo, o CMD, e digitar isso aí, GPU update, espaço, /force, aplicar GPOs naquele momento que você der o comando. Tá? Se você não fizer o comando, vai ser aplicado ou daqui 2 horas, ou quando o usuário fizer login, né? Fizer o logoff, login na conta dele lá. Tá certo? Então, essa é a parte da teoria aí sobre GPO. É o último assunto, né, que a gente vai ter aí na nossa segunda avaliação. Tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem fazer para a gente aí na nossa aula presencial. Beleza? Até mais.